Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje eu vou mostrar um trecho do nosso curso de dimensionamento de aterramento elétrico. É um curso que ele é exclusivo aos assinantes do grupo de negócios, então eu separei um trechinho aqui para vocês conhecerem, como são os cursos, ministrados dentro então do nosso grupo de negócios. Então, vamos lá, vamos assistir. Então, pegando esses dois conceitos, a gente pode fazer esse exercício aqui. Temos 4 hastes em paralelo, e aqui diz, calcular a resistência equivalente do aterramento de 4 hastes alinhadas, como mostra a figura, em função da resistividade aparente do solo, e determinar o índice de redução. Mas ele não me deu a resistividade aparente do solo. Então a resposta vai ser algo como um número que multiplica ρA, ou seja, vai ficar como se fosse uma constante, Então, começando o cálculo aqui. Qual é a resistência, por exemplo, de R1 aqui? Então, a resistência da haste 1 vai ser a resistência de 1 até 2, Primeiro seria de 1 até 1, que é a própria haste, depois de 1 até 2, então essa resistência aqui, e depois a resistência de 1 até 3, e depois a resistência de 1 até 4. Ou seja, o pobre do elétron, que está aqui, bem tranquilo, ele pensa, cara, vou entrar nesse aterramento aqui, vou voltar para casa, vou lá para o neutro do transformador. Aí ele entra aqui, ele pensa, poxa vida, vou ter que escolher uma haste, legal, vou me dividir, aí eu dividi a corrente. Aí o elétron chegou aqui, aí o elétron pensa, poxa vida, eu tenho que vencer a resistência dessa haste aqui, até eu conseguir chegar na linha de campo elétrico. Aí ele foi lá e venceu. Agora ele tem que vencer a resistência do solo até chegar nesse ponto aqui. Aí ele vai lá e venceu, R12. Quando ele chega aqui, ele tem duas alternativas. Ou ele sobe de volta na haste, passa por dentro e desce na outra, o que não vai dar, porque a gente tem a corrente tentando descer do outro lado, então a diferença de potencial elétrico vai forçar o elétron a fazer o quê? Em vez de subir, ele vai desse ponto, ir para a terceira haste, passa por mais uma resistênciazinha, repete o processo, vai para a última haste, passa por mais uma resistênciazinha e depois sim, agora vai embora, ou seja, ele consegue estratificar no solo, como a gente chama. Para fazer o cálculo, qual que é a equação de uma haste em paralelo? De uma haste cravada. Essa aqui, ρA, que multiplica a função, lembra? FG, está aqui. Esse aqui é o nosso FG. Como é uma única haste em paralelo, ou seja, eu vou calcular primeiro para essa aqui, Ah, mas espera aí, quando eu calculo R1 e 1, vai ser igual para R22, para R33, para R44, Ah, então uma vez que eu calculo, eu calculei todos. Então, perfeito, A gente coloca os valores que são informados, Então, aqui eu tenho o comprimento da haste, tenho aqui o diâmetro da haste, E fazendo aqui o cálculo, então, a gente vai chegar no valor de 0,44 ρA. O que seria 0,44 ρA? Significa que se eu tiver na areia, por exemplo, vamos supor que fosse areia, então a resistência da haste, a resistência do aterramento seria 0,44 vezes o ρA da areia. Então não sei quanto é, eu vou chutar aqui, 500, areia molhada. Ah, então tá, daí vai me dar um valor em ons, então vai me dar um valor de x ons. Ah, mas e se fosse granito? Ah, daí eu troco isso aqui por 10.000 ons, Mas é isso, Então eu só preciso saber que tipo de solo é. Agora, falta os outros, Como é que eu calculo, por exemplo, o R12? O R12 é um sistema de duas hastes. Ah, então eu posso usar a equação para duas hastes, Pronto, então aqui é ρA, que multiplica a função a função geométrica, que é o FG, E aí, como são duas hastes em paralelo, a gente já sabe qual é. Então, perfeito. Só que agora tem um problema. Eu tenho que calcular esse B aqui, que é a distância diagonal até aqui, a distância diagonal até aqui, a distância diagonal até ali. Então, dá um trabalhinho, Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, só que se eu calcular para o R12, se eu calcular esse cara aqui para esse cara aqui, é a mesma coisa que calcular o R21. Então, perfeito, ganhei,
E é a mesma coisa que calcular o R23, né? Ou seja, o R23 vem para cá, e é a mesma coisa que calcular o R32, que é o inverso, e o R34 e o R43. Então, quando eu faço o cálculo, eu acabo resolvendo todos esses valores de resistência, né? Então, substituindo o B12, que ele vai ser o comprimento da haste ao quadrado, somando, né, o espaçamento entre as hastes ao quadrado, né? E aí tirando a raiz, isso aqui vai me dar os valores. Ó. Então, o primeiro, que é o R12, né, que é o que eu calculei aqui, que é igual a todos os outros, vai me dar 0,048 ROA. E aí, perfeito, se eu sei se é areia, se eu sei que é granito, se eu sei que é terra preta, né, terra de jardim, é só eu colocar o valor da tabelinha do ROA. Então eu consegui modelar um sistema de equação para hastes paralelas para qualquer tipo de solo. Mas o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho é o seguinte, ó, quando eu faço agora o cálculo para R13, por exemplo, né, eu repito a mesma lógica do processo, vai me dar 0,258 ROA. Então repara que cada R, né, o R12, o R13, cada combinação vai me dar um valor diferente e eu vou fazendo o cálculo aqui um a um até que eu consiga ter todos eles. Agora eu volto aqui, né? Ou seja, qual que é o valor da resistência R1? É a resistência 1, 2, 3 e 4. Ah, mas esses aqui eu já calculei, então já posso colocar todos ali. Todos eles são dependentes, né, de ROA, né, estão em função de ROA. Então eu posso colocar o ROA em evidência aqui. Aí eu faço para o R2. Mesma coisa, o ROA fica em evidência, eu somo todo mundo e coloco o ROA aqui. E aí eu percebo o seguinte, espera aí, de lá para cá, de cá para lá, é simétrico, né? Então vai dar no mesmo, né? Então os outros que faltavam, eu nem preciso calcular, eu simplesmente coloco de novo aqui e pronto. Agora nós temos, olha só, a propriedade geométrica de todos eles. Ó. Isso aqui é a função da geometria de conexão das hastes, né? E agora eu posso associar isso sem ter que fazer todo aquele cálculo difícil. Então eu faço isso aqui, ó. Pego a equação das resistências em paralelo, porque hastes em paralelo são como se fossem resistências em paralelo, e reescrevo ela como K igual resistência equivalente de 4 hastes dividido pela resistência de uma única haste, né, de haste a haste no caso, né? E aí vai me dar isso aqui, ó, 1 sobre os valores das resistências, então R1, R2, R3 e R4, né? E isso vai me dar 1365, né, o 01365 vezes ROA. Então, a resistência da haste ficou assim, ó. Resistência da haste, como é que era o cálculo? Era ROA vezes a função de G, né, que é a função geométrica. Como é que eu vou escrever agora? Vai ser resistência das 4 hastes em paralelo é igual a ROA, ou seja, eu posso escolher o solo que eu quero, vezes, agora eu não preciso mais da função. Agora eu posso escrever 0,1365. Pronto, agora se eu tenho 4 hastes em paralelo, nessas configurações, o cálculo é esse. E aí eu posso montar uma tabela de situações. Eu não preciso recalcular toda vez que eu faço o cálculo, né? Por isso que eu disse que esse jeito aqui é o jeito difícil e a gente vai resolver os exercícios pelo jeito fácil, né? Bom, fazendo o cálculo aqui, para saber o valor de K, a gente divide, então, né, a resistência equivalente aqui. E olha só o que acabou acontecendo. Reparem que o valor do K é uma constante que não depende do solo. Então eu vou cancelar os valores de ρA aqui e eu encontrei o valor de K, é uma adimensional de 0,31. O que significa isso aqui no cálculo para nós nesse exemplo? Significa que a resistividade, né, aqui diz, ó, isso significa a resistência equivalente de 4 hastes é igual a 31% da resistência de uma única haste. Ou seja, se eu chego para um cliente e falo assim, cliente, você só tem uma haste aqui, a resistência ficou 42 ohms, né? Que é aquele primeiro exercício que nós fizemos. Ah, deu 42 ohms. Ah, então quantas hastes eu preciso adicionar para diminuir, por exemplo, em 31%, né? Para que o valor final seja 31% do valor de 42 ohms.
ou seja, 4 hastes, né? Porque se eu multiplicar por 0,31, esse é o valor de K, que lá na tabela diminui o valor para 1/3. Entenderam a ideia? E aí a gente pode fazer o exercício desse jeito. Ou seja, ao invés de fazer um baita cálculo enorme, eu entro, né, no livro de aterramento, procuro uma situação, por exemplo, essa aqui é uma tabelinha. L igual a 2,4 metros, beleza. Diâmetro igual a 1/2, né? Seria meia polegada, né? Porque, lembrando, no exercício anterior, eu esqueci de comentar, ele dá o diâmetro da haste em polegada. Só que eu preciso do diâmetro em metro, né? Então, assim, eu tenho que fazer a conversão de polegada para metro, né? E aí eu tenho que cuidar isso no cálculo. Aí, olha como fica mais fácil agora. A gente vai pegar um exercício que é mais difícil do que o primeiro, só que a gente vai resolver ele de um jeito mais fácil do que a gente resolveu o primeiro. Lembra que o primeiro tinha aquele cálculo chato, né, de ficar fazendo a função da geometria da conexão, né? Então aqui, olha só, um sistema de aterramento que consiste em 8 hastes. Ó. Nossa, 4 deu trabalho, imagina 8, né? Espaçadas em 3 metros, ó, cravadas em um solo com a resistividade aparente de 100 Ohm metro. E o comprimento das hastes é de 2,4 metros e o diâmetro é de meia polegada. Opa, já tenho que converter esse cara aqui para metro depois, né? Porque o diâmetro precisa estar no Sistema Internacional de Unidades, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, se eu tenho 8 hastes, qual que é o K para 8 hastes, né? Aí eu vou olhar aqui, ó, tem 8 hastes aqui, né? O K para 8 hastes seria 0,1.74, seguindo as configurações do exercício. Ah, mas agora que eu já achei o K, agora eu não vou fazer aquele cálculo gigantesco, né? Porque a gente fez um cálculo enorme para achar o K de 4 hastes antes, né? Eu que não vou fazer para 8. Então, peguei na tabela, vou confiar, né? Beleza. Então, agora eu vou fazer o cálculo. Peguei a equação para uma única haste, né? Lembra, né? A resistência equivalente de 8 hastes é a constante K para 8 hastes, que a gente pegou na tabela, vezes a resistência de uma única haste. E a resistência de uma única haste é essa equação que nós fizemos lá, né? Aí a gente faz o cálculo, vai dar os 44 ohms, né? Uma vez que deu 44 ohms vezes 1,74, 7,6 ohms. Passou no teste. Essa aqui a resistência ficou menor que 10 ohms, né? Agora vem o ganho, né, que vocês vão perceber nesse curso aqui. Porque na engenharia a gente para por aqui, né? Ou seja, beleza, então 8 hastes vai dar conta, vai lá e compra 8 hastes. Mas daí o patrão é pão duro, né? Ele fala, pô cara, mas 8 hastes é caro, né? Vamos fazer o seguinte, diminui aí, vamos tentar diminuir, vamos economizar na obra, né? Não, mas os meus cálculos aqui indicaram que são 7,6 ohms, né? Não, mas vamos tentar. Então tá, vamos calcular então. O que o Josemar me ensinou lá, né? O Josemar me ensinou que tem uma tabela. Então, peraí. Então, se eu pegar menos hastes, por exemplo, né? Quantas hastes eu preciso pegar? Eu não quero ficar testando cego aqui, né? Então eu faço o seguinte, ó. O valor que eu queria tem que ser menor ou igual a 10 ohms. Ah, mas deu 7,6, né? Tá bom. Não, mas vamos colocar um 8,8, um 9,5. Melhor ainda, vamos colocar 10, né? A gente faz isso aqui, ó. A resistência equivalente é K, que multiplica R1, né, a primeira haste, e ele tem que ser menor ou igual a 10. Então, fazendo um cálculo simples aqui, basta eu dividir. Ó. Eu pego os 10 ohms que eu quero e divido pelos 44 ohms da haste. O que vai acontecer? Vai dar o valor de K, e aí eu faço invertido. Ó. Eu calculei 0,227, procuro o mais próximo, com a haste mais pequenininha, com menos hastes, né? E ali deu, ó, 0,221, é o mais perto, né? Então 6 hastes vai dar certo. Ah, Josemar, mas se eu colocar 6 hastes, eu vou ter a mesma qualidade do que 8 hastes? Vai, porque vai ficar ligeiramente menor que 10 ohms. E voltamos aqui, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado, né, desse trechinho do curso. É um curso de 3 horas, né? Então, ali foram só alguns minutos, né? Se vocês têm interesse, então, em participar de treinamentos como este, então deixe o convite para que conheça o nosso grupo de negócios
Os links estão na descrição do vídeo. Certo, pessoal? Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.